Vamos lá, pessoal, então, continuando nesse bloco, falando sobre controle de constitucionalidade difuso, tá? Então, já falamos um pouco aí no bloco passado, vamos rever algumas coisas. A competência para julgar a inconstitucionalidade aqui é de qualquer juiz ou tribunal. Foi inspirado no modelo norte-americano, que tem a jurisprudência muito forte, né, muito importante. Os efeitos são ex tunc e inter partes. Aqui, desde já, chama a atenção de vocês, porque aqui vai ter exceção. A gente vai ver já já. Ele é feito diante de um caso concreto, ou seja, quando acontece coisa no mundo dos fatos. Controle concentrado, que é só... Ele é diante de um caso concreto. E ele é incidental ou pela via da exceção ou defesa, tá? Agora vamos falar aqui outros detalhes. Primeiro, vamos falar sobre a cláusula de reserva de plenário. Cláusula de reserva de plenário. O que significa isso? Significa que o tribunal só vai poder declarar a inconstitucionalidade de uma lei em sede, né, de controle difuso, quando houver a manifestação da maioria absoluta do seu tribunal pleno ou do seu órgão especial. Então, vamos colocar aqui, ó, tribunal pleno ou órgão especial. Então, esses dois órgãos, né, eles vão ter que se manifestar por maioria absoluta, tá bem? O que é órgão especial? Quando um tribunal tem mais de 25 julgadores, ele pode instaurar o seu órgão especial. E aí, esse órgão especial ele vai ter entre 11 e 25 julgadores. O órgão especial ele vai ter as mesmas atribuições do tribunal pleno. Por isso que ele pode declarar por maioria absoluta a inconstitucionalidade de lei. Vem para cá no quadro comigo. Então, o órgão especial ocorre quando um tribunal tem mais de 25 julgadores. E aí ele vai instaurar o órgão especial que vai ter entre 11 a 25 julgadores. Tá bem? Por outro lado, pessoal, quando eu falo da cláusula de reserva de plenário, eu tenho que entender que um órgão fracionário não pode, via de regra, declarar a inconstitucionalidade. O que é órgão fracionário? É uma seção, uma turma, uma câmara. Tudo isso aqui pode ser um órgão fracionário, tá? Eles, via de regra, eles não podem declarar a inconstitucionalidade, salvo, então tem exceção, vou pôr aqui, ó, salvo quando houver a manifestação do STF ou do seu tribunal pleno. Tá? Então, via de regra, um órgão fracionário não pode declarar inconstitucionalidade, mas isso tem exceção. Então, quando já houver a manifestação do STF ou do seu tribunal pleno, ele vai poder. Aí o órgão fracionário vai poder. Só para ficar mais claro, eu vou simular aqui. Ó. Vamos pensar assim, ó, que eu tenho aqui um tribunal, tá? Olha só. Ele tem 3 turmas aqui. Vamos supor, tá? Cada turma aqui composta por 3 julgadores. Ó. Então, aqui a gente tem a primeira turma, a segunda turma e a terceira turma. O que essa cláusula de reserva diz? Ela diz assim, ó, que o tribunal pleno que tem que decidir a constitucionalidade. Vamos pensar aqui que chegou aqui na primeira turma uma questão, né, pedindo a inconstitucionalidade de uma lei.
Quando o relator verifica isso, ele tem que colocar para o tribunal pleno votar. Ele não pode só essa turma aqui decidir isso. É isso que quer dizer a cláusula de reserva de plenário. Tá? Por outro lado, pessoal, também tem que estar atento aqui nesse assunto à súmula vinculante número 10. O que ela fala, essa súmula? Ela fala que fere a cláusula de reserva de plenário, uma decisão que, apesar de não declarar a inconstitucionalidade daquela lei, ela afasta a incidência daquela lei naquele caso concreto. Tá? Então, vamos pensar assim, ó. João, motorista, né, ajuizou uma ação contra a sua empresa e tem alguma coisa ali que está questionando a constitucionalidade de uma lei. Vai lá para a turma pega, ela diz, bom, se é sobre a inconstitucionalidade, tem que ser o tribunal pleno. Não, mas vamos fazer o seguinte, a gente não declara que essa lei é inconstitucional, mas a gente diz assim, ó, nesse caso aqui do João contra a empresa, não se aplica essa lei. Então, o que a súmula vinculante 10 fala? Ela diz assim, ó, fere cláusula de reserva de plenário a decisão de um órgão fracionário que não declara a sua inconstitucionalidade da lei, mas afasta a sua incidência no caso concreto. Então, não pode. Tá bem, gente? Bom, já falamos aí sobre a súmula, falamos sobre os órgãos fracionários. Agora, vamos falar sobre a questão do efeito interpartes. Tá? O que acontece? Vou ter que fazer um desenho aqui também. Vamos pensar o seguinte, que uma questão começou a ser discutida aqui num juiz estadual, tá? E ela foi subindo, foi para o Tribunal de Justiça, foi para o STJ, vamos supor, né? E ela foi até ela ir para o STF. Ó, estamos no controle difuso. Como é que uma questão chega ao STF, né? Através do recurso extraordinário. Ok? Vamos supor que o STF, sim, ele declarou que a lei é inconstitucional. O João ajuizou essa ação, tá? Aqui, ó, no juiz estadual, contra o Roberto, João e Roberto. Foi indo, chegou no STF. O STF disse, realmente essa lei é inconstitucional. A pergunta é, os efeitos dessa decisão vão ser válidos só para o João e para o Roberto ou para todos os brasileiros que estejam naquela mesma situação? Interpartes. Então, a decisão vai vir, mas ela só vai ser válida para o João e para o Roberto. Agora, tem uma exceção. Quando que a decisão dada no controle difuso vai ser estendida para os terceiros? E a resposta vem aqui. Quando houver atuação do Senado Federal. Estou falando do artigo 52, inciso 10, que fala que o Senado Federal, ele pode, é uma faculdade que ele tem, editar uma resolução, né, e suspender no todo ou em parte uma lei declarada definitivamente inconstitucional pelo STF. Então, aqui no quadro eu vou explicar melhor para vocês isso. A questão foi subindo até chegar no STF. O STF disse, essa lei é inconstitucional. Quando o STF declara isso, ele tem que remeter para o Senado Federal. Artigo 52, inciso 10. O Senado, ele tem a faculdade de editar uma resolução. Estou colocando no quadro palavras-chave, porque a questão ela vai vir e vai dizer que ele tem que fazer isso. Se o STF decidiu a inconstitucionalidade, o Senado tem que suspender a lei. Não. É uma faculdade, ele pode fazer ou não. E também vão dizer na questão para vocês que vai ser por decreto legislativo ou alguma outra forma. Não, é por resolução. Então, isso aqui é muito importante. Tá? Então, ele tem a faculdade de, por resolução, suspender no todo ou em parte
a lei declarada inconstitucional de forma definitiva, tá? Pelo STF. Qual vai ser a consequência disso? A consequência disso é que a decisão vai ter efeito contra terceiros e não só entre as partes. Então, contra terceiros. Ou para terceiros, né? Além disso, pessoal, o outro efeito que o controle difuso tem é ex tunc, que significa que ele vai retroagir. Embora existam entendimentos de que o STF pode modular esse efeito, tá? Pessoal, encerramos esse bloco aqui. No próximo bloco, nós vamos voltar para falar sobre o controle de constitucionalidade concentrado ou abstrato. Fiquem com essa dica, com essas orientações e até mais.